A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, juntamente com a nossa querida Irmandade, almas testemunhadas e apreciadores da obra de Deus, eu quero abordar este vídeo e a nossa querida Irmandade vai dar sua opinião. Irmãos, ao longo dos tempos aí a gente tem ouvido nas redes sociais, precisamente youtuber, né? Muitas pessoas aí criticando a congregação e expondo em que nós, da Congregação Cristã no Brasil, somos proibidos de ler a Bíblia pela instituição. O que eles argumentam é que o ministério da congregação não quer que nós lemos a Bíblia para nós não entender, entre aspas, como eles dizem, né, irmãos? Entender a verdadeira verdade, né? Vamos dizer assim, a única verdade, porque se nós, no pensamento deles, se nós começar a ler a Bíblia, nós vamos tentar ou combater contra os irmãos que aí pregam. Irmãos, e que na realidade é muito equivocado está essas pessoas que falam desta forma, porque, irmãos, a congregação cristã no Brasil, desde quando eu me conheço por gente e congrego, a congregação cristã no Brasil nunca proibiu de ninguém ler a Bíblia. Aliás, é a Bíblia que é o nosso manual. Nós, estando dentro do que está escrito na Bíblia, o qual nós professamos a fé na congregação, né, irmãos? Jamais os irmãos vão falar, não é para ler a Bíblia, né? O que eu já disse aí em uma das lives é que o que a congregação cristã não aceita, irmãos, o ministério, é que muitos dos irmãos que pregam, atendem culto, né, que estude a palavra a ser lida na igreja em casa. Porque se, irmãos, a revelação é dada pelo Espírito Santo, então a nossa participação na palavra dentro da casa do Senhor será o que prega, o que vier de revelação, ele vai pregar aquilo. E nós que estamos ouvindo, será o que? Alguma decisão importante, tanto material como espiritual naquele dia, irmãos. Eu creio, nós cremos que muitos que congregam na congregação cristã no Brasil, que vão buscar a santa palavra, muitos, irmãos, vamos colocar uma porcentagem aí de 95,5% em que vamos ali para preencher o vazio da alma, né? Muitos vão ali não por atrás de bênçãos materiais, né, irmão? Não é que Deus não faça, Deus faz, né? Deus dá, né? Deus permite a pessoa, né, receber mediante também o esforço da pessoa. Ninguém vai cruzar os braços, chegar ali e Deus falar uma palavra de prosperidade e a pessoa achar que o emprego vai buscar ele na casa dele e que vão implorar para ele trabalhar. Não, irmãos. Mediante o nosso esforço, nós vamos comer o que nós vamos trabalhar, né? Mas, irmãos, olha só, nessa reunião de aconselhamento do Ministério de São Paulo, do Brás, do dia 15 de novembro, que foi um feriado, veja bem, o Brás emitiu este aconselhamento, e que é uma coisa, irmãos, que faltava para calar a boca de muita gente aí, que tenta aí falar algo sobre a congregação que não existe, irmão. Tentam aí falar coisas, colocar palavras na boca dos servos de Deus que não existe. Só nós mesmos que congregamos na casa do Senhor que sabemos desta parte. A primeira parte que eles diz aqui é exortação à irmandade sobre constante leitura da Bíblia. Esta parte, a congregação teria que ter soltado faz tempo isso daí. Faz tempo. A congregação demorou muito para soltar esses aconselhamentos. Né, irmãos?
Veja bem, exortação e mandado sobre a constante leitura da Bíblia, no tópico 24 de 2017. Está aqui atrás, ó, escrito. Pela leitura da Bíblia Sagrada vem o conhecimento para a salvação, pois nela está contida a palavra de Deus. Porém, falta de conhecimento pode levar ao erro. Por isso, quando o Senhor Jesus foi interrogado pelos saduceus sobre a ressurreição, respondeu-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. O conhecimento das Escrituras não deve ser confundido com o que Paulo disse em 2 Coríntios 3, 6. Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo não se referia ao conhecimento específico da lei, mas à obediência da lei do Antigo Testamento, pois em Romanos 3,20 está escrito: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. E no verso 28 diz bem assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Assim, é dever de todos a leitura e meditação dos textos contidos nas Escrituras Sagradas, principalmente o Novo Testamento. Isso que a congregação teria que ter colocado faz tempo aí, irmãos. Não somos proibidos, sim. Temos que ler a Bíblia e entender a Bíblia, irmãos, né? Aliás, o estudo da Bíblia seria para quê? Para você estudar, saber quais são as passagens, quais são os livros, o que aconteceu naquela época, irmãos. Mas não o estudo para que a pessoa estude e vá levar para dentro da igreja. Porque ali a congregação, irmãos, tem que ser 95,5%, irmãos, por cento espiritualmente. Eu poderia ter falado aqui 100%, mas geralmente não existe 100%. Ninguém é perfeito, né, irmãos? Ninguém é perfeito. Por isso, 95,5%, irmãos, já estamos colocando um número aqui para dizer que a espiritualidade dentro da igreja tem que ser maior do que a material, irmãos. E tem muitos que até no YouTube aí, irmãos, pode criticar a congregação, pode falar algo, mas eles falam que os erros, né? Alguma parte que eles, dentro do conhecimento deles, dentro da verdade relativa, né? Que são tudo verdade relativa, ninguém tem absoluta, só Deus que tem. E dentro dessa verdade relativa deles aí, eles falam em Jesus, eles falam em Cristo, irmãos. Mas você pode perceber, irmãos, estes que estão falando de Jesus e de Cristo, eles não falam, né, a salvação de alma, eles não anunciam, eles falam em Jesus, mas não vivem Jesus, né? Porque falar de Jesus Cristo é muito fácil, mas quando você for falar de Jesus Cristo, tem que anunciar a salvação de alma, irmãos. E não falam isso, né? Muitos criticam a congregação, né? Mas falam em Jesus, que Jesus tal, mas eles não, irmãos, anunciam a salvação deste Jesus que está falando. Então fica assim, critica uma parte, mas ele mesmo não dá solução para outra, né, irmãos? E uma coisa que está pegando muito, irmãos, nessa reunião de aconselhamento, que foi a melhor coisa que os irmãos colocaram. Eu vou colocar para baixo aqui a tela, olha só, irmãos. Vamos procurar aqui. É sobre a separação do casal, irmãos. Veja bem, vamos supor, a irmã vive com o marido e o marido ali espanca a irmã, bate na irmã, né? E a irmã não aguenta mais. Aí tem muitas irmãs que vai para o ministério da sua comum, cooperador, né? E ali falam o que o marido está fazendo com ela. Só que os irmãos, o que eles respondem para elas? Irmã, a nossa parte é espiritual. A parte material não cabe a nós. Para isso, tem as autoridades competentes aí, irmãos. Procure as autoridades. Não tem aí Maria da Penha, Estatuto do Idoso. Tá aí.
procure. Mas só que muitos não procuram, sabe por quê, irmão? Veja bem. Às vezes a irmã tá cheia de filho. E mora na casa ali, naquela pobreza, e não tem para onde ir. Não tem parente. E o esposo ali, mesmo sendo servo de Deus, eu não sei, irmãos. Espanca, bebe, bate. E a irmã, às vezes, irmãos, por causa daquelas crianças, para não ficar desamparado, para não ficar no meio da rua, para não ficar sem alimento. E a irmã não larga o esposo. Prefere ficar sofrendo, irmãos. E aí, na maioria das vezes, as irmãs, mesmo não tendo filho, apanhando do esposo, mesmo o esposo sendo crente, elas ficam naquela parte. Se eu separar dele, eu vou perder a liberdade. A ficar naquele medo. O que esse aconselhamento que os irmãos deram aqui foi uma válvula de escape. Mas também esta válvula de escape tem um outro lado, em que se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa fica sem liberdade do mesmo jeito. Por quê? Os irmãos colocaram aqui nos aconselhamentos que a irmã pode separar do marido, pode sair de casa, faz um boletim de ocorrência, vai na polícia, sai de casa, que ela não vai ficar sem liberdade. Só que tem um outro lado, irmãos, em que muitos não conseguem ficar sem alguém. De repente a irmã encontra, separa do marido, o ministério vai lá, não, a irmã não vai ficar sem liberdade porque a irmã apanhava, a irmã tá certa aqui, tal. A irmã vai ficar com liberdade na igreja. Só que, irmã, a irmã só poderia casar com o outro no caso do marido traição, né, ou o marido, logicamente, falecer. Que aí, por lei mesmo, a irmã fica viúva e casa. Mas o marido vivo, nessa situação separando e ficando com liberdade na igreja, só se a irmã, então, a partir daquele momento, a irmã não tiver ninguém ao seu lado. Aí o ministério vendo, vai ficar a irmã com liberdade na igreja. Só que não vai poder mais casar. A não ser que quando este marido que batia, falecer, que a irmã automaticamente vira viúva. Mas muitos, irmãos, querem o quê? Quer ter liberdade e ainda ficar, né? Ah, o primeiro marido bateu, mas eu não posso ficar sem homem, sem marido. Aí casa com outro. Irmãos, geralmente, às vezes, até encontra um servo de Deus que deu carinho, um homem que não seja até servo de Deus, que deu carinho que uma mulher precisa. Compreensão, respeito. Até encontra mesmo, porque tem muitos casos. Só que para o ministério, irmãos, isso daí não vale. Não vale por quê? O ministério entende que a pessoa apanhava, arrumou outro, e de repente se não der certo com esse, porque ninguém está 24 horas dentro da casa da pessoa. E depois desde aí ela pode se separar de novo e arrumar outro. E dentro da casa do Senhor, irmãos, dentro de igreja, dentro da doutrina da igreja, não aceita isso, irmãos. Demorou esta parte para os irmãos esclarecer nesta RGE que teve, os irmãos orar a Deus aí, demorou, porque tinha muitas irmãs aí, irmãos, às vezes querendo sair de casa, porque não aguentava mais. Teve irmã que falava, qualquer dia vou me encontrar morta em casa, que o marido é muito violento, bate muito, né? Bate muito. Aí vão encontrar morta. Teve uma irmã na live que falou também, abordou uma parte em que às vezes o culto acaba tarde, o culto acaba 9h30, 15 para as 10, né? Que o cooperador muito tarde o culto, e às vezes tem o marido da irmã é criatura, o jeito de falar que não pode falar mais, né? Vamos colocar apreciador, não, apreciador não é, alma testemunhada, né? Às vezes é ruim com a esposa, fala assim, ó, 9 horas eu tô lá na porta da igreja para te buscar, acabando o culto, você levanta, pega sua bolsa e vai, entendeu? Já cansei de ver irmãs saindo antes da palavra, com medo do marido bater. E tem espancamento mesmo, irmão. E é isso que está aqui, irmãos. Olha só. E é isso que está acontecendo com a Irmandade. Eu vou procurar aqui. Está aqui ó, a parte entre os casais, né? Também tem uma parte pessoas com vestimentas características ao sexo oposto, né? A frequência
nos cultos por pessoas com vestimentas características ao sexo oposto ao seu. Deve ser respeitada. Respeitada, sem interferência. Necessitando fazer o uso do sanitário, devemos manter a mesma conduta. Poderão utilizar-se do sanitário que o estereotipo designar. Manter a descrição, evitar alvoroçar o ambiente com fatos, se comportando do mesmo. A não afetar o andamento, mesmo que a pessoa está ali. Mas geralmente quando há pessoas assim, irmãos, às vezes a pessoa é dessa forma, mas a pessoa tem até assim, cisma de usar o banheiro, porque ela está ali na igreja para a alma dela, né? Porque apesar de ter, né, essa parte, precisa alimentar a alma, né, irmãos? Está ali na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e quando for esse caso, irmãos, sem preconceito, a gente fazendo dessa forma, não é que a gente vai aceitar aquela conduta, a gente tem que ser daquele jeito, mas cada um então respeitar o jeito do outro, né, sem demonstrar para a pessoa, ou então até chegar para a pessoa mesmo e falar que ela não pode usar ali, né? Ah, não, Paulo, mas a minha esposa vai estar ali, minha filha vai estar ali, o homem disfarçado ali, tal. Mas, irmãos, geralmente quando vai usar, geralmente não vai todos na mesma hora. Às vezes as pessoas vão evitar de entrar mesmo, isso daí todo mundo sabe, irmãos. Mas o que fala aqui é de respeito, porque hoje em dia tudo cabe esse processo. A lei hoje está batendo em cima. Tudo cabe de processo. E creio, né, que a preocupação do ministério em colocar isso não é nem, né, porque a gente não sabe, nessas igrejas fora, o tanto de gente que congrega. Tem pessoas assim também, né, que as pessoas veem, mas está ali para ouvir a palavra. O que os irmãos estão preocupados, né, que se preocupam nessa parte, são pessoas do mal que se passam por isso para tentar entrar no banheiro, entendeu? Feminino, com segundas intenções. Pessoas que se passam, que não é nem desta parte, essa ideologia de gênero. Às vezes ele né? Vamos explicar direitinho. Às vezes ele é homem, né? E se faz para tentar então adentrar no banheiro, já que não pode restringir, para ficar ali com segundas intenções. Aí sim, mas a nossa querida Irmandade, principalmente as irmãs aí, ficam já atentas a esse detalhe, né? Se aparecer pessoas com segundas intenções, né? Já não faz o uso do banheiro junto, né? Já não faz o uso do banheiro junto. Mas devemos respeitar as pessoas do sexo aí o oposto, característica, né? Característica. Logicamente que o homem vai no sanitário de homem, mulher no de homem. As características, né? A gente, vocês entenderam o que foi falado. Olha só, e tá no último aqui, no 22, no último. Nós vamos chegar aqui agora, olha só. Deixa eu colocar mais para cá. Olha só. Esclarecimento, infidelidade conjugal. Esclarecimento sobre o tópico 13, 14 e 15, publicado na RGE de abril de 2022. É aceitável a separação do casal quando do padecimento de agressões físicas ou psicológicas por uma das partes. Todavia, a separação por esse motivo não justifica a contração de nova núpcia. Versão final, 17/11/2022, parece que foi, né, essa versão final. Quer dizer, aqui está dizendo, irmão, sempre falavam aí, né? A congregação, ela insiste que a pessoa fica sofrendo ali, porque senão perde a liberdade. Os irmãos estão soltando essa nota, porque se viu no caso aí de várias reclamações, né? Isso, irmãos, não é reclamação que os irmãos estão ouvindo na internet, não. São reclamações de cada comum, das esposas, das mulheres aí que são agredidas, e no ministério falam: irmão, eu não aguento mais. Eu não aguento mais apanhar do meu marido. Ele é servo de Deus, ou ele não é servo de Deus, mas eu não aguento mais.
vou separar dele. Só que eu tenho medo de perder a liberdade. Os irmãos chamam as irmãs e falam assim: vamos primeiro. Ele aceita a gente conversar com ele quando não é crente? Se aceita ou não aceita, vai lá e conversa. Muitas das vezes se faz o caso. Vai ali, conversa, fala: ó, a gente vai na igreja, ela não vai perder a liberdade de se separar de você. A gente não quer, porque o inimigo veio para destruir, né? A igreja não vai mandar separar. Nunca, jamais. Ainda mais a congregação, né? Mas quando é irmão, chama o irmão junto ali e fala: irmão, a sua esposa está reclamando que você está agredindo ela em casa. Ou o irmão para, ou o irmão não vai perder a sua liberdade. E a sua esposa está livre para largar o irmão. Não, ela não vai perder a liberdade, desde que ela não arrume outra núpcia. Porque se arrumar, aí sim, perderá a liberdade. Quer dizer, os irmãos deram, né, uma válvula de escape. Mas geralmente, irmãos, a mulher, quando apanha muito do marido, tem mulher que ela pega assim um trauma de casar de novo. Às vezes até, como eu já disse, uma pessoa que respeita, né, que trata que nem uma princesa mesmo, mas ela fica aquele trauma, já apanhava do outro marido. E às vezes até, irmãos, o marido não precisa dar tapa na mulher para apanhar, para ela apanhar dele, não. Às vezes é psicológico. Tem marido que humilha muito a mulher. Tem marido ali que eu acho que seria melhor um tapa na cara do que ele falar o que ele fala para a mulher. Quer dizer, marido, isso não se chama de marido. Porque eu sempre falo mesmo, irmão, que homem que bate em mulher, ele não gosta de mulher. Ele não gosta nem da mulher que teve ele, que é a mãe dele. Porque mulher não nasceu para apanhar. Deus, quando fez a mulher, ela deu uma companheira para o homem. Deus fez tudo certo. Agora o homem tem que honrar sua esposa, amar, respeitar, né, elogiar. Às vezes, né, a mulher está ali, elogie sua mulher. Porque se você não elogiar, o outro lá fora vai elogiar com segundas intenções. E outro pode pegar a bênção que Deus deu para você, que Deus fez desde o começo, irmãos. Estamos enaltecendo a mulher? Estamos sim. Primeiramente a Deus, né? Vamos enaltecer primeiramente a Deus. E depois o que ele fez para ficar como companhia para o homem, né, irmãos? Então essa é uma parte que está aí gerando polêmica. Muitos irmãos aí mandaram comentário para mim, né, outros comentários na live. E assim, irmãos, uma válvula de escape para você, irmã, que está aí sofrendo com seu marido, ele batendo em você. E você quer servir a Deus, às vezes chega na igreja com o coração machucado, com a alma machucada, irmãos. E às vezes ali tu fala: Senhor, já não aguento mais. Ou eu, ou ele. Me leva, Senhor. Tem, irmãos, tem mulher que pede para o Senhor levar ela, que ela não aguenta mais o sofrimento. E Deus, esclarecendo a mente dos irmãos nessa reunião, fez esta linda, irmãos, e boa, né, bom aconselhamento. Então vamos ficar só nessas partes hoje, por o vídeo ficar muito extenso. Vamos pegar mais partes depois. Seja bem-vindo esse aconselhamento para a nossa querida Irmandade. Na congregação tem doutrina, sim. Tem aconselhamento, sim. E, para finalizar esse vídeo, nós não somos proibidos de ler a Bíblia, né? Porque uma mentira bem falada aí fora vira uma verdade, né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva, os que estão entrando agora. Acione o sininho lá em cima. Onde você põe inscrever, tem um sininho. Aperta naquele sininho, põe assim: em todos os vídeos, eu quero receber vídeo do irmão Paulo quando ele postar. Caiu meu celular, vai aparecer lá nas mensagens: vídeo novo do CCB Sem Reforma. Aí você vai ver. Se você não receber, todos os dias põe na busca CCB Sem Reforma. Você vai encontrar muitos vídeos, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Até mais, queridos.